Capítulo 2. Arthur Jermyn era filho de Sir Alfred Jermyn, com uma cantora de cabaré de origem desconhecida. Quando o marido e pai abandonou a família, a mãe levou a criança ao solar Jermyn, onde não restara ninguém para criar objeções à sua permanência. Ela tinha algumas noções de qual deveria ser o comportamento de um aristocrata e cuidou que o filho recebesse a melhor educação que seus parcos recursos permitiam. Os recursos da família eram, então, muito escassos, e o solar Jermyn estava num estado de abandono lamentável, mas o jovem Arthur amava a velha construção com tudo que ela abrigava. Poeta e sonhador, ele era diferente de todos os outros Jermyn que ali viveram. Algumas famílias vizinhas, que tinham ouvido histórias sobre a esposa portuguesa nunca vista do velho Sir Wade, diziam que seu sangue latino devia estar se revelando, mas a maioria das pessoas limitava-se a zombar de sua sensibilidade à beleza, atribuindo-a a uma cantora socialmente aviltada. A delicadeza poética de Arthur Jermyn era ainda mais notável devido à rudeza de sua aparência pessoal. A maioria dos Jermyn possuíram uma aparência sutilmente esquisita e repulsiva, mas o caso de Arthur era chocante. É difícil dizer com exatidão com o que ele se parecia, mas seu semblante, o talhe de seu rosto e a extensão de seus braços provocavam um arrepio de repulsa nos que o viam pela primeira vez. A mente e o caráter de Arthur Jermyn compensavam, porém, seu aspecto. Prendado e instruído, ele obtivera as mais altas honrarias em Oxford e parecia destinado a resgatar o prestígio intelectual de sua família. Conquanto seu temperamento fosse mais poético do que científico, pretendia prosseguir no trabalho de seus antepassados com etnologia e antiguidades africanas, utilizando a coleção maravilhosa e exótica de Sir Wade. Com seu espírito fantasista, ele meditava com muita frequência na civilização pré-histórica em que o explorador enlouquecido acreditara tão explicitamente, costurando, história a história, os elementos sobre a cidade silenciosa na selva, mencionada nas notas e tópicos mais alucinados desse último. Quanto às nebulosas afirmações sobre uma raça de selvagens híbridos indescritível e insuspeita, ele tinha um sentimento peculiar, combinando terror e atração, especulando sobre o fundamento possível daquela fantasia e tentando obter luz nos dados mais recentes reunidos por seu bisavô e por Samuel Seaton, junto ao Zonga. Em 1911, depois que sua mãe morreu, Sir Arthur Jermyn decidiu levar suas investigações o mais longe possível. Vendendo parte da propriedade para conseguir o dinheiro necessário, montou uma expedição e navegou para o Congo. Tendo conseguido um grupo de guias junto às autoridades belgas, passou um ano na região dos Konga e dos Kaliri, recolhendo dados que superavam suas maiores expectativas. Entre os Kaliri havia um chefe idoso, chamado Muano, que possuía não só a memória altamente retentiva, mas um grau singular de percepção e interesse nas lendas antigas. Esse ancião confirmou cada história que Jermyn ouvira, acrescentando seu próprio relato sobre a cidade de pedra e os macacos brancos, tal como lhe havia sido contado. Segundo Muano, a cidade cinzenta e as criaturas híbridas já não existiam, tendo sido aniquiladas pelos belicosos Nimbangos havia muitos anos. Essa tribo, depois de destruir a maioria dos edifícios e matar as criaturas vivas, levara embora a deusa empalhada que motivara sua busca, a deusa macaco branca que os estranhos seres adoravam e que, segundo a tradição do Congo, teria a forma de alguém que havia reinado como princesa entre aquelas criaturas. Muano não tinha ideia de como deveriam ter sido exatamente as criaturas brancas com forma de macaco, mas achava que haviam sido elas as construtoras da cidade em ruínas. Jermyn não pôde tirar nenhuma conclusão, mas, insistindo nas perguntas, obteve uma lenda muito pitoresca sobre a deusa empalhada. A princesa macaco, dizia-se, tornara-se a consorte de um grande deus branco vindo do ocidente. Durante muito tempo, eles reinaram juntos sobre a cidade, mas, quando tiveram um filho, os três foram-se. Mais tarde, o deus e a princesa retornaram, e quando a princesa morreu, seu divino esposo fez mumificar seu corpo
e o conservou como relíquia numa enorme casa de pedra, onde ele era adorado. Depois, ele partiu sozinho. Nesse ponto, a lenda parecia ter 3 variantes. Segundo um dos relatos, nada mais acontecera, salvo que a deusa empalhada tornara-se um símbolo de supremacia para todas as tribos que a viessem possuir. Esse fora o motivo para os Nimbagos a terem levado. Um segundo relato falava da volta do deus e de sua morte aos pés da esposa santificada. Um terceiro falava da volta do filho, transformado em homem adulto, ora um macaco adulto, ora um deus adulto, conforme o caso, sem conhecimento de sua identidade. Os imaginativos negros haviam extraído, com certeza, o máximo dos fatos que poderiam existir por trás da extravagante fabulação. Arthur Jermyn já não tinha dúvida sobre a existência real da cidade no meio da selva, descrita pelo velho Sir Wade, e não se espantou muito quando, no início de 1912, encontrou o que restara dela. Seu tamanho devia ter sido exagerado, mas as pedras, que jaziam espalhadas pelo local, comprovavam que não havia sido uma simples aldeia de negros. Infelizmente, não lhe foi possível encontrar nenhuma escultura e o pequeno porte da expedição impediu as operações de limpeza de uma das passagens visíveis que pareciam descer para o sistema de galerias que Sir Wade mencionara. Os macacos brancos e a deusa empalhada foram discutidos com todos os chefes nativos da região, mas coube a um europeu aprimorar os dados proporcionados pelo velho Moano. Verheiren, agente belga de um entreposto comercial do Congo, acreditava que poderia não só localizar, mas obter a deusa mumificada, da qual ouvira falar vagamente, pois os antes poderosos Nimbangos agora eram servos submissos do governo do rei Albert e, com um pouco de persuasão, poderiam ser induzidos a se desfazer da terrível divindade que haviam pilhado. Quando Jermyn navegou para a Inglaterra, portanto, foi exultante com a possibilidade de, dentro de alguns meses, receber uma relíquia etnológica inestimável, confirmando a mais excêntrica das narrativas de seu tataravô, isso é, a mais excêntrica que ele jamais ouvira. Os camponeses das vizinhanças do solar Jermyn talvez houvessem escutado histórias mais extraordinárias transmitidas por antepassados que haviam escutado Sir Wade nas mesas do Knight's Head. Arthur Jermyn esperou pacientemente pela caixa de Verheiren, entre mentes, estudando com maior diligência ainda os manuscritos deixados por seu antepassado demente. Ele começou a se achar muito parecido com Sir Wade e a procurar relíquias da vida pessoal dele na Inglaterra, bem como de suas explorações africanas. Conseguiu numerosos relatos orais sobre a esposa misteriosa e reclusa, mas não havia sobrado nenhuma relíquia tangível dela no solar Jermyn. Arthur ficou pensando que circunstâncias teriam provocado ou permitido essa completa ausência e concluiu que a loucura do marido havia sido o principal motivo. Dizia-se que sua tataravó, recordava ele, teria sido a filha de um comerciante português na África. Sua herança prática e seu conhecimento superficial do continente negro, com certeza, a teriam levado a zombar das histórias de Sir Wade sobre o interior africano, coisa que um homem como ele dificilmente perdoaria. Ela teria morrido na África, talvez arrastada até lá por um marido determinado a provar o que havia relatado. Mas, enquanto indulgia nessas reflexões, Jermyn não podia deixar de sorrir com sua inutilidade, um século e meio depois da morte desses dois extraordinários ancestrais. Em junho de 1913, chegou-lhe uma carta de Verheiren, contando sobre a descoberta da deusa empalhada. Era, asseverava o belga, uma peça das mais extraordinárias, muito além da capacidade de classificação de um leigo. Se era humana ou símia, só um cientista poderia determinar, e o processo de determinação seria ainda mais dificultado por seu estado imperfeito. O tempo e o clima do Congo não são complacentes com múmias, em especial quando sua preparação era tão amadorística, como parecia ser o caso. Haviam encontrado, ao redor do pescoço da criatura, um cordão de ouro, sustentando um medalhão vazio, sobre o qual havia desenhos armoriais, com certeza,
uma lembrança de algum infeliz viajante tirado pelos nimbangos e pendurado na deusa como amuleto. Comentando o perfil do rosto da múmia, Verhaeren sugeriu uma comparação esquisita, ou melhor, expressou uma sugestão jocosa de como ele chocaria seu correspondente, mas estava muito mais interessado em questões científicas para gastar muitas palavras com tais leviandades. A deusa empalhada, escreveu, chegaria devidamente embalada cerca de um mês depois do recebimento da carta. O objeto encaixotado foi entregue no Solar Germain na tarde de 3 de agosto de 1913, sendo na hora transportado para o grande salão que abrigava a coleção de espécimes africanos, tal como havia sido disposta por Sir Robert e Arthur. O que se seguiu pode ser mais bem coligido a partir dos relatos de criados e dos objetos e papéis examinados depois. Dos muitos relatos, o do velho Swamis, mordomo da família, é o mais amplo e coerente. Segundo esse homem, digno de confiança, Sir Arthur Germain fez todos saírem do salão antes de abrir a caixa, embora o som distante de martelo e formão indicasse que ele não retardara a operação. Durante algum tempo, nada se ouviu. Swamis não soube calcular com exatidão, mas foi de certo menos de um quarto de hora depois que o pavoroso grito, inquestionavelmente com a voz de Germain, foi ouvido. Logo depois, Germain irrompeu do salão, correndo freneticamente para a frente da casa, como se estivesse sendo perseguido por algum terrível inimigo. A expressão de seu rosto, um rosto já horrível o bastante quando em repouso, era indescritível. Quando se aproximou da porta da frente, ele pareceu lembrar-se de algo. Interrompeu a fuga, voltou e desapareceu na escada para o porão. Os criados, de todo atônitos, ficaram observando o alto da escada, mas seu amo não voltava. Um cheiro de petróleo foi tudo que subiu das regiões inferiores. Depois de escurecer, ouviram um ruído na porta do porão que dava para o quintal e um cavalariço viu Arthur Germain, reluzindo de petróleo da cabeça aos pés e exalando o cheiro desse líquido, se esgueirar furtivamente para fora e desaparecer no pântano escuro que rodeava a casa. Depois, num paroxismo de horror supremo, todos viram o fim. Uma centelha brilhou no pântano, uma chama subiu e uma coluna de fogo humano ergueu-se para o céu. A casa de Germain deixara de existir. O motivo para os restos carbonizados de Arthur Germain não terem sido recolhidos e enterrados encontra-se no que foi achado mais tarde, em especial na coisa dentro da caixa. A deusa empalhada era uma visão repugnante, ressecada e corroída, mas era claramente um macaco branco mumificado de alguma espécie desconhecida, menos peludo do que qualquer variedade registrada e muito mais próximo da humanidade, estarrecedoramente mais próximo. Uma descrição detalhada seria muito desagradável, mas dois aspectos, em particular, merecem ser revelados, pois combinam com certas anotações revoltantes das expedições africanas de Sir Wade e as lendas congolesas do deus branco e da princesa macaco. Os dois aspectos em questão são os seguintes: as armas no medalhão, de ouro, pendurado no pescoço da criatura, eram as armas dos Germain, e a sugestão jocosa de Verhaeren sobre certa semelhança relacionada com o rosto encarquilhado aplicava-se com vívido, pavoroso e sobrenatural horror a nada menos que o sensível Arthur Germain, tataraneto de Sir Wade Germain e a esposa desconhecida. Membros do Instituto Antropológico Real queimaram a coisa e atiraram o medalhão num poço, e alguns deles chegam a não admitir que Arthur Germain tenha existido algum dia.